Eu vou contar desde o início, tá? Foi a demissão da doutora Ana Carolina Corte, a chefe do Departamento Médico do Corinthians. Vou contar desde o início. Lá no início do mandato do presidente Augusto Melo, o chefe do Departamento Médico do Corinthians era o Dr. Fábio Novi. E teve aquela história do Diego Palacios, que ele foi contratado, ele tinha um problema crônico, o Corinthians não viu que o Palacios tinha um problema crônico, não fez o exame que deveria fazer, porque não estava no protocolo do Corinthians fazer este exame. Aí o Palacios teve aquele problema na partida contra o São Bernardo, o Corinthians, o departamento médico do Corinthians, melhor dizendo, foi fazer uma artroscopia no joelho sem saber que ele tinha um problema crônico de cartilagem, e aí acabou piorando o problema. O doutor Fábio Novi saiu, a doutora Ana Carolina assumiu a chefia do departamento médico, e aí ela colocou no protocolo o exame que não estava no protocolo e que deixou passar o problema do Diego Palacios. Então, muita gente associa a doutora Ana Carolina ao problema do Palacios, quando na verdade é o oposto. A doutora Ana, quando ela passou a chefiar o departamento médico, ela colocou no protocolo para todo jogador que o Corinthians contratar passar por exames que detectariam o problema do Palacios, que não foram detectados antes dela ser chefe do departamento médico do Corinthians. Ela explicou isso. Ela, em uma entrevista que ela deu para a própria televisão do clube, ela explicou isso. Ela acompanhou os exames do Palacios, quando o Palacios chegou, por isso que ela é associada ao problema do Palacios, mas ela era uma médica. Ela não era chefe do departamento médico, ela não mandava, ela não autorizava ou desautorizava contratações. Quem autorizava ou desautorizava era o chefe de então, que saiu e que não tinha colocado no protocolo o exame que detectaria o problema do Palacios. Enfim. Aí o tempo foi passando, chegou um outro médico no Corinthians, Dr. André Jorge, e houve alguns problemas de entendimento entre os médicos do clube sobre alguns procedimentos envolvendo jogadores. Por exemplo, o Rodrigo Garro, na final do Campeonato Paulista. Alguns achavam que o Rodrigo Garro não deveria jogar por causa do problema no joelho. Outros achavam que o Rodrigo Garro deveria jogar. Os que achavam que ele deveria jogar pensavam assim, ele vai tomar uma infiltração, vai jogar e depois ele se recupera. Porque é uma final de campeonato, é importante. E o Rodrigo quer estar em campo. O Rodrigo queria jogar, o Garro queria jogar. A outra parte achava muito perigoso você dar uma infiltração anestésica no joelho de um atleta machucado. Ele tem uma tendinite, ou tinha uma tendinite patelar no joelho direito. Por quê? Você toma uma anestesia, você vai para o jogo, aí você vai batendo o joelho, não sente nada, está anestesiado. E depois do jogo você piora o seu problema. Né? Então houve essa desavença aí a respeito do Rodrigo Garro. Houve desavenças a respeito de outros jogadores também, eu estou só citando exemplos aleatórios. E o Rodrigo Garro acabou indo para o jogo. Todo mundo sabe, né? O Corinthians acabou ganhando o Campeonato Paulista, mas piorou o problema do Garro. Né? Ou seja, quem tinha falado que o problema pioraria acabou tendo razão, porque ele teve que fazer, inclusive, exames e um tratamento lá na Espanha. Está fora até agora. Deixou o time do Corinthians já há algum tempo, deve voltar só no mês que vem. Então você pode achar que foi importante ele jogar aquela partida, mas que piorou o problema dele, ou será que era melhor ele não ter jogado e continuava sem problema no joelho, ou pelo menos diminuía o problema? E havia o perigo de ficar pior do que aconteceu, havia o perigo de estourar de repente o joelho do Garro naquela partida contra o Palmeiras. Então houve essa desavença e os médicos do Corinthians não falavam a mesma língua. Tá? Isso é claro e notório.
Todos sabiam disso no Corinthians, que havia um atrito entre os médicos do Corinthians. Mas a doutora Ana Carolina era a chefe, então ela tinha a palavra final no que aconteceria ou não aconteceria, a não ser, claro, que o presidente Augusto Melo falasse, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas entre os médicos, a chefe era a doutora Ana Carolina. E aí, situação Mateuzinho. A situação Mateuzinho é o seguinte, o Mateuzinho jogou contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, saiu reclamando de dores na coxa. Na segunda-feira, ele treinou e algumas pessoas do departamento médico do Corinthians detectaram que o Mateuzinho deveria ser poupado dos treinos de segunda e terça e, quem sabe, até da viagem de quarta ao Uruguai, por causa dessas dores. E a doutora Ana Carolina liberou a viagem do Mateuzinho para o Uruguai. O Mateuzinho foi... Perdão, tomar uma água aqui, que hoje já estou falando bastante. Só para não perder o raciocínio. Aí o Mateuzinho foi para o Uruguai na quarta-feira, e se ele foi é porque ele estava à disposição. Você não vai levar um jogador machucado. Ele foi para o Uruguai, acabou não jogando, ficou no banco na quinta-feira. O jogo foi na quinta, a viagem foi na quarta, o jogo foi na quinta. Na sexta-feira, quando os jogadores do Corinthians se apresentaram, ele estava com edema na coxa. Não treinou na sexta e não treinou no sábado. O jogo contra o Santos foi ontem, domingo. Pensa comigo. O jogador está à disposição do técnico na quinta à noite. Teoricamente, ele não tem nada. Na quinta à noite. Na sexta de manhã, ele tem um edema. Ele sofreu edema dormindo, ele bateu a coxa na ponta da cama. Obviamente que não. Óbvio que ele tinha um problema que não foi detectado. Por isso, o técnico Dorival Júnior deu uma resposta dura ontem, quando foi perguntado sobre a lesão do Mateuzinho. Ele falou, o Mateuzinho tem um problema sério, eu não sei por que ele viajou, e eu vou tentar entender o que aconteceu. Foi mais ou menos isso que o Dorival falou. O que deixou no ar um descontentamento com a decisão de levá-lo ao Uruguai, que foi uma decisão da doutora Ana. Aí, né, você pode colocar no colo da doutora essa decisão. Eu estou tentando não tomar partido e cada caso é um caso, tá? Então, a situação do Mateuzinho foi essa. O Dorival deu essa resposta, de que ele tentaria entender o que aconteceu. O Emiliano Dias e o Ramon Dias já tinham deixado claro o descontentamento com o trabalho do departamento médico do Corinthians, sem citar nomes, mas eles já tinham deixado claro, o Emiliano e o Ramon Dias, o descontentamento. O Emiliano, inclusive, deu uma entrevista famosa, né? Que ele falou, o jogador vai para o departamento médico, a gente nunca sabe quando volta. O técnico fala isso sobre o departamento médico do próprio clube, imagina só o clima que estava. Aí o Dorival, que acabou de chegar, dá essa entrevista meio forte, né? Eu até fiquei espantado com a resposta dele. E no dia seguinte, o Corinthians anuncia a demissão da doutora Ana Carolina Corti. Eu fiquei sabendo que ela ficou bastante chateada, foi pega de surpresa, não conseguiu nem se despedir dos jogadores do Corinthians, tá? Notícia de bastidores. Ela não esperava isso, chegou lá para trabalhar, recebeu a notícia da demissão, não conseguiu se despedir dos jogadores e saiu. E deixou o clube, né? Sem falar com muita gente, foi chamar como se você chegasse na empresa e fosse pro RH. Você não chega a conversar com seus colegas. Foi isso que aconteceu hoje pela manhã. A doutora Ana ficou sabendo mais ou menos junto com todos nós. Ela chegou para trabalhar, foi avisada da demissão e o Corinthians soltou a nota oficial, já uma decisão que já havia sido tomada pelo presidente Augusto Melo. Agora não se sabe quem será o chefe do departamento médico do Corinthians. Há alguns médicos lá, né? O
mais experiente é o doutor André Jorge, como eu citei, que está lá há algum tempo, chegou na gestão Augusto Melo ainda. A doutora Ana estava desde 2018 no Corinthians. Doutora Ana Carolina, ela não chegou agora. Ela chegou ao Corinthians em 2018 para trabalhar no sub-20 do Corinthians. Ela foi levada pelo doutor Joaquim Grava ao Corinthians, poucas pessoas sabem disso. Quem levou a doutora Ana ao Corinthians foi o doutor Joaquim Grava, né, médico lendário do Corinthians, doutor Joaquim, que dá o nome ao CT, inclusive, que trabalhou muitos anos, hoje tem o seu consultório particular. E ela foi trabalhar no sub-20, depois passou para o profissional, e do profissional ela virou chefe do departamento médico do clube. E a doutora Ana Carolina, ela é chefe do departamento médico do Comitê Olímpico Brasileiro, do COB. Então ela vai continuar trabalhando no COB, mas não é mais funcionária do Corinthians, tá?